E agora, bora analisar Flávio Augusto, um dos maiores empresários da atualidade aqui do Brasil e um excelente orador. Muito boa tarde, prazer estar com vocês aqui nessa tarde, nesse evento sensacional. Já vou ter que pausar por conta de um erro muito comum, que é um pequeno detalhe, tá, gente? Mas assim, eu já vou trazer porque realmente mostrou aqui. Quando um apresentador, nesse caso aqui é uma live, a gente tem que estar a postos antes de entrar no ar. Então não adianta ficar com o braço cruzado até, tá no ar, aí descruza o braço. Não. 10 segundos antes você já está posicionado na postura e de preferência com um sorriso no rosto olhando para a câmera. Então já chama a atenção aqui do senhor Flávio Augusto para já estar a postos antes da live começar. Que o BTG Pactual organizou. Tenho certeza que você está aproveitando bastante esse evento. Já aproveitou palestras muito bacanas que já aconteceram aqui hoje, que inclusive eu fiquei aqui prestando atenção, tomando nota, porque são informações, são conteúdos muito importantes e relevantes para a gente colocar em prática no dia seguinte, aqui na tua vida, na tua carreira, na tua empresa, em qualquer aspecto. Eu também aproveitei esse conteúdo com muito gosto e com muita atenção aqui também. Eu hoje recebi a missão de dividir com vocês minhas experiências pessoais, profissionais ao longo da minha vida e que eu desejo que sejam úteis para você também. Uma coisa bacana que ele fez aqui foi, a gente tem pelo menos 2 câmeras nesse estúdio. Até então foi o que eu percebi. Veja como ele encerra um assunto para uma câmera, se volta para a segunda e começa. E isso é muito bom para quando você vai apresentar num estúdio, você vai ter essa possibilidade, você entender como e em qual momento usar cada câmera. Tem muita gente que não sabe fazer esse corte e ele muito bem fez, até para, digamos assim, é como se ele estivesse comunicando para a equipe que ele vai mudar e aí a pessoa, o diretor de corte já corta lá. Eu desejo que sejam informações úteis, que te inspirem, que de alguma maneira também te dê algumas ferramentas para que você tome decisões. Aliás, esse é o tema que eu vou falar aqui com vocês hoje. As decisões, as principais decisões, ou algumas decisões aqui que eu selecionei, que eu considero que foram decisões fundamentais que eu tomei, que me ajudaram a crescer, a me desenvolver e acabaram me ajudando a chegar até onde cheguei. Eu quero compartilhar essas decisões com você, dividir um pouco das minhas angústias, das minhas dificuldades diante de cada uma dessas decisões e, de alguma forma, você poder traçar um paralelo, um espelho com aquilo que você está vivendo hoje. As coisas, elas são um pouco repetitivas, sabe? Eu já percebi isso ao longo da vida, que os problemas eles se repetem um pouco. Olha, algo que é muito bom na comunicação do Flávio Augusto é que ele tem essa naturalidade. Veja como parece que ele está conversando com a câmera. Isso é incrível. As pessoas elas têm dificuldade de fazer isso, de conversar com a câmera, de imaginar de fato uma pessoa no lugar da câmera. Isso gera muito mais naturalidade, muito mais espontaneidade, coloquialidade nessa fala e torna muito mais gostoso de se assistir. Ele faz isso muito bem. Aqui, até mesmo no momento que eu pausei, a gente vê que o olhar dele está fixo para as lentes da câmera. Isso também gera muito mais conexão. Fora a expressão, os gestos que ele traz aqui, muito assertivos e diversos também. Não fica repetindo o mesmo movimento o tempo inteiro. Então, aqui ele traz muito mais... eu vejo que ele foi se soltando, tá? Começo da live, parecia que ele estava um pouco nervoso. Me passou um pouquinho dessa sensação. Agora eu já estou vendo ele mais solto. Então, quando a gente tem a oportunidade de compartilhar esses conhecimentos com outras pessoas, a gente pode evitar erros, falhas. Eu cometi vários erros que talvez você não precise cometer. E essa é a ideia de dividir as minhas experiências com você aqui nessa tarde. Eu vou fazer isso de forma bem descontraída, de uma maneira bem... através de um storytelling. Eu quero contar algumas histórias para vocês e dividir esse conhecimento em cima dessas histórias. Eu quero contextualizar com um pouco da vida real
que eu vivi nesses 27 anos empreendendo. Já são 27 anos empreendendo. Comecei com 23 anos, agora já aos 50, já tenho, pode ter certeza, muita história para contar. É excelente aqui o posicionamento. A gente tem 2 eixos aqui, um estúdio, onde a gente tem, digamos assim, um eixo para uma câmera 1 e um eixo para a câmera 2. Ele muito bem troca de eixo, troca de posicionamento e se movimenta para conseguir entrar no foco de cada câmera. Isso, com certeza, o Flávio foi instruído, foi treinado para ter essa dinâmica de câmera e se posicioná-lo no enquadramento correto. Então, é bem legal quando você vai usar 2 câmeras 3, é você saber de fato como usar, para não cortar a cabeça, não se atrapalhar, não estar numa câmera e você está olhando para outra. Então, essa dinâmica está bem bacana. Só que eu vejo que quando abre aqui para geral, eu sinto que ele fica um pouco mais inseguro do que quando está fechada mais no rosto dele. Até com esses passos para frente e para trás, a gente poderia deixar as bases fixas aí no chão. Agora, se a gente for falar sobre decisões, a gente toma decisão o tempo inteiro. Aqui trocou para 3, então acabamos de descobrir que temos 3 câmeras, e aí o erro realmente foi do diretor que demorou para cortar para 3. Então ele já estava falando lá para 3 e a câmera ficou na principal um tempinho aí. Você toma decisão desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você está tomando decisão. Você tem vários tipos de decisões. Decisões simples, decisões que você toma de forma automática, que você nem pensa para tomar. Agora, tem algumas decisões que são um pouco mais difíceis, que você tem que fazer um cálculo, conversar com algumas pessoas. No entanto, há algumas decisões, e essas não são muitas, elas não acontecem todos os dias, são decisões que transformam a nossa vida. São decisões que, se você vai para o lado direito, ou se você vai para o lado esquerdo, o resultado final ele é completamente diferente. Essas decisões eu chamo de pontos de inflexão. São pontos de inflexões na nossa vida. Quem é bom de matemática, aqui no banco está cheio de gente boa de matemática. O ponto de inflexão é aquele ponto do gráfico na matemática, que a curva inverte a tendência. Ou seja, ela ia para uma direção e por conta daquele ponto, quando ela passa naquele ponto, o gráfico inverte a tendência completamente. É isso que eu chamei de ponto de inflexão. Na nossa vida, há decisões que são pontos de inflexão. Tá. Excelente. Aqui a gente tem, primeiro, uma narrativa muito boa, uma promessa no início da live, onde ele fala, veja, eu empreendo desde os meus 27 anos, hoje eu tenho 50 anos, eu vou te trazer os erros que eu cometi para que possivelmente você não cometa os mesmos. E aí ele vai trazendo o quê? O ponto de inflexão, que, a propósito, é o título do livro dele, da biografia dele, um livro muito famoso e muito recomendado, inclusive. Eu poderia dizer que é uma big idea. Você vai ter, todo mundo tem um momento de inflexão na sua vida. Então, ele vai repetir, digamos assim, em alguns momentos dessa live, dessa palestra, essa máxima que ele tem. E sempre com muita intenção, né? Muita intencionalidade, é o nome do livro dele. É praticamente o título da narrativa que ele escreveu. Então, aqui é tudo muito bem amarrado. Se você vai para um lado, tua vida tem uma história. Se você vai para o outro lado, a história pode ser completamente diferente. Às vezes melhor e às vezes pior. Não por acaso, esses pontos de inflexão são decisões super difíceis. São decisões que são acompanhadas sempre de tensão. São acompanhadas sempre de estresse, são acompanhadas sempre de, muitas vezes, de angústia, dúvidas, incertezas, medo. É um coquetel de sentimentos que a gente tem quando estamos diante de um ponto de inflexão. É nessa hora que, mesmo pensando, mesmo refletindo, mesmo pedindo conselho, mesmo às vezes até sendo bem assessorado, a gente precisa ter, de certa maneira, um padrão mental para que, em muitos casos, a gente tome decisões não padronizadas. O que eu chamo de decisões não padronizadas? A gente tem uma criação na nossa família, a gente estuda numa escola, vai para uma faculdade, a gente convive numa sociedade, e existe uma coisa nesse conjunto, nessa sociedade, que a gente chama de senso comum. O senso comum é esse conjunto de pensamentos,
de ideias, de hábitos, que de alguma maneira povoam a nossa mente e, em muitos casos, fazem com que a gente tome decisões meio automáticas. São decisões quase que padronizadas, são aquelas decisões que são aceitas do ponto de vista social com muito mais facilidade. Já também existem outro tipo de decisão que a gente toma, que são decisões mais empreendedoras. Elas não são muito convencionais, às vezes são decisões anticíclicas. Elas são, às vezes, contrárias a uma tendência natural. Eu vou dar um exemplo para você. Então, olha, aqui a gente tem o Flávio Augusto muito à vontade, compartilhando para cada câmera, fazendo a divisão certinho, usando todo o recurso do estúdio, contando a história, trazendo conceitos. Então, tem hora que ele traz o conceito, tem hora que ele traz a história dele, tem hora que ele fala, olha, existe o caminho A, existe o caminho B. Olha como a didática dele é presente aqui. Aí ele descreve como é que é o caminho A. É tal, 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 tal. É assim que você se sente, é isso que acontece. Como é que é o caminho B? É assim, assim, assado. Agora, vou te dar um exemplo. Então, veja como ele é muito didático. E, além disso, ele tem uma articulação exemplar e fala pausada. Fala devagar. E não é aquele devagar que é, meu Deus, fala logo. Não, é a velocidade ideal para a gente conseguir acompanhar a linha de raciocínio dele. Não é uma decisão cíclica, não é uma coisa natural você tomar risco. Nós, como seres humanos, temos dentro de nós um sentimento de autopreservação. Esse sentimento de autopreservação nos ajuda, inclusive, a sobrevivermos como espécie. Ao longo de muitos anos, esse sentimento, esse instinto de autopreservação, ele nos ajudou a sobrevivermos enquanto espécie humana. Portanto, temos, às vezes, principalmente a depender do nosso meio de vida, do nosso meio social, familiar, religioso, acadêmico, enfim, há muitos fatores aí que influenciam. A gente forma um senso meio automático de decisões baseadas na autopreservação. Não por acaso, muita gente se preocupa muito com a estabilidade. Muitos fazem concursos públicos, muitos tomam decisões um pouco mais conservadoras. São pessoas que, para essas pessoas, a segurança é o que está valendo mais. A segurança é a sua principal metáfora de vida. Por outro lado, há pessoas em que a liberdade é a sua principal metáfora de vida. O que eu quero dizer é o seguinte: em algum momento na minha vida, algum momento na sua vida, todo indivíduo, em algum momento, ele faz uma decisão se ele pauta a vida dele pela segurança ou se ele pauta a vida dele pela liberdade. Isso é um tipo de decisão que a gente toma. Todos nós tomamos em algum momento da nossa vida. E o interessante é que isso é um tipo de decisão que a gente toma não necessariamente de forma consciente. Às vezes é uma decisão tomada de forma inconsciente. É uma decisão tomada em grupo, tomada em família, tomada pelo grupo social a qual você pertence, que tem esse comportamento. De repente, pessoas mais voltadas para a segurança e outros mais voltados para a liberdade. Muito legal. Ele traz, então, aqui um pouquinho o gostinho do livro dele, então um pouquinho aí do que a gente consegue aprender com Flávio Augusto em Ponto de Inflexão. E fica muito mais claro agora, de fato, os dois perfis de pessoas. Um que vai pelo caminho da segurança e o outro pelo caminho da liberdade, trazendo essa imagem, de fato. Como é que funciona um lado, como é que funciona o outro. A gente consegue visualizar e fica com certeza muito mais claro para a gente o que o Flávio está querendo dizer.